Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma forma fácil e acessível qual é o caminho para você receber a pensão alimentícia na data certa, direto na conta, em um valor justo, sem chateação ou humilhação. E a gente já começa deixando combinado uma coisa: pensão alimentícia não é favor, é direito garantido por lei. E segundo, mulher bem informada e preparada não é enrolada. Por isso, o nosso método de trabalho, o ABC da pensão alimentícia, oferece às nossas clientes desde o acompanhamento processual até informação com conteúdo jurídico. Afinal, você precisa saber pelo menos o básico, o ABC do direito dos seus filhos, para conseguir receber a pensão alimentícia no dia certo, em um valor justo e sem chateação. Nesta aula, nós vamos abordar 7 tópicos que são as principais dúvidas em relação à pensão alimentícia que chegam aqui no escritório. Primeiro, qual que é o direito do filho em relação à pensão alimentícia? Segundo, qual que é o valor correto da pensão e o percentual dos gastos extraordinários? Terceiro, qual que é a data correta? Existe um dia certo para pagar a pensão? E se não pagar no dia certo, o que acontece? Quarto, como que fica a guarda dos filhos se a mãe ingressar com uma ação judicial? Existe algum perigo? Alguma alteração? Vamos esclarecer esses mitos e também trazer informações relevantes sobre esse assunto. Sexto, qual é a melhor forma de conseguir a pensão em um valor justo e na data correta? E sétimo, como não se sentir desamparada na criação dos filhos? O que isso significa? Significa que você vai ter a chance de saber o que fazer para buscar os direitos dos seus filhos em relação à pensão alimentícia. Como fazer para não se sentir desamparada, sozinha na criação dos filhos, em relação aos gastos que você tem no dia a dia e também aos cuidados que você precisa ter. Você vai aprender a ter a segurança sobre o que fazer no dia a dia em relação a esse tema, para gastar o mínimo possível de energia e também não ficar se chateando no caminho. Isso vai trazer mais saúde mental para você e se você quiser depois conhecer o nosso escritório, você vai ter a chance, eu vou explicar as formas de entrar em contato comigo. Eu quero combinar 3 coisas com você. A primeira delas é que esse conteúdo aqui não é para te vender nada. Esse conteúdo é totalmente informativo. Segundo, com esse conteúdo você vai entender o básico que vai te ajudar a conversar inclusive com o seu advogado, com a sua advogada, com o seu defensor público ou defensora pública, para passar as informações e ajudá-los a agilizar o processo. E terceiro, no final, se você quiser conhecer o nosso trabalho, eu vou apresentar o nosso escritório e explicar como que você faz para entrar em contato comigo. E para quem é esse conteúdo? Esse conteúdo é para as mães que precisam conhecer mais sobre pensão alimentícia, sobre os direitos dos seus filhos. Esse conteúdo é para as mães que já recebem a pensão, mas querem saber se estão recebendo num valor correto. Esse conteúdo é também para aquelas pessoas que estão com pensão alimentícia atrasada, que não estão recebendo em dia e querem saber o que fazer para cobrar. E por fim, para aquelas pessoas que querem exercer esse direito, mas estão com medo, porque tem receio de perder a guarda do filho, tem receio de não receber nem aquele pouquinho que já está vindo no dia a dia, ou seja, para esclarecer mesmo as dúvidas, para que essas mães possam exercer o direito dos filhos e viver com um pouco mais de tranquilidade. E para quem não é esse conteúdo? Bom, esse conteúdo aqui não é para o pai, aquela pessoa que já paga corretamente, aquela pessoa que de repente acha que já paga bastante e quer reduzir. Não, esse conteúdo é para a mãe que quer conhecer mais sobre os direitos dos filhos, que quer saber se está recebendo corretamente, num valor justo, ou quer evitar a chateação do dia a dia para conseguir exercer esses direitos. O método ABC da pensão alimentícia foi criado para fazer com que as mães não precisem gastar tanta energia e tempo para receber o direito que é dos filhos. É um método criado para auxiliar com informação, educação e atendimento as mães que precisam receber a pensão alimentícia de uma forma justa, em dia e sem chateação. E hoje você vai entender que é possível buscar os direitos a partir de uma clareza sobre o assunto, uma técnica que eu vou te mostrar ainda durante essa aula. Quando eu comecei na advocacia, eu me preparei para atender empresas. Eu sou especialista em direito tributário, tenho clientes e resultados importantes nessa área. Mas eu percebi que ao longo do tempo, outras pessoas foram procurando o nosso escritório. A gente foi atendendo mães
que precisavam de soluções para direito de família, mães que precisavam cobrar a pensão alimentícia, mães que precisavam receber um valor diferente da pensão alimentícia, mães que precisavam receber valores atrasados, que tinham decisões judiciais, mas não estavam recebendo em dia. Eu conversei com centenas de pessoas, ouvi muitas histórias e decidi, como propósito do nosso escritório, dedicar uma parte importante das nossas energias e do nosso tempo para atender essas pessoas. Hoje nós temos clientes em todo o país. 99% delas são mães que precisam cobrar a pensão alimentícia. Durante todos esses atendimentos, eu conheci muitas histórias de pessoas que estavam sofrendo por falta de informação, pessoas que estavam sofrendo porque não tinham o conhecimento básico sobre o assunto, pessoas que estavam sofrendo porque estavam sendo ameaçadas, estavam sendo enganadas por pessoas, muitas vezes, que estavam se aproveitando da ignorância jurídica. E isso fez com que nós decidíssemos que iríamos atender, mas especialmente orientar nossas clientes sobre o que pode e o que não pode, quais são os verdadeiros direitos dos seus filhos e as possibilidades jurídicas. E essas conversas me trouxeram 3 coisas. Primeiro, quando a gente sabe o que precisa, é mais fácil conseguir. Segundo, quando a gente sabe qual que é o caminho, fica mais rápido e mais fácil conseguir aquele objetivo. E terceiro, quando a gente sabe o que precisa e tem o caminho, a ajuda de alguém pode nos levar mais longe. O nosso método de atendimento traz essa lógica: objetivo, caminho e acompanhamento. Eu quero que você gaste o mínimo de energia e tenha o máximo de resultado possível. E é por isso que a gente criou um método de trabalho que une o atendimento jurídico e também a educação, a informação. Conteúdos como esse que eu vou te apresentar a partir de agora. Nós vamos trabalhar 7 tópicos. Esses tópicos vão trazer clareza sobre pensão alimentícia e vão ajudar você a buscar um valor justo, na data correta e com o mínimo possível de chateação. Uma sugestão de 7 etapas de conhecimentos que você precisa saber para que seja mais fácil exercer esse direito. Então vamos lá. Primeiro, direitos. Essa é a principal questão que chega aqui no escritório. Quais são os principais direitos sobre pensão alimentícia dos meus filhos? Ou seja, quem pode receber, tá? Então, pensão alimentícia, tá? A pensão, os alimentos são devidos aos filhos, aos cônjuges, aos companheiros, parentes idosos e outros dependentes. Mas aqui a gente está falando em relação a filhos. Então, são os filhos menores de idade que vivem com um dos genitores. Então, são os filhos que têm até 18 anos. Então essa é a idade? Então, a idade para receber pensão é até 18 anos? Não, geralmente é até os 18 anos de idade, ou se a pessoa se casar, passar no concurso público, abrir uma empresa, ou seja, são aqueles tópicos relacionados à emancipação. Aí a pessoa já tem condições de se virar sozinho, aí não precisa mais do pagamento dos alimentos, né? Mas também os alimentos podem ser pagos até os 24 anos de idade, né, se a pessoa ainda precisar. Então, se o filho ou a filha ainda precisar, ele pode continuar recebendo os alimentos, como no caso de estar cursando o pré-vestibular, um ensino técnico ou um ensino superior, a faculdade, né, e não tiver condições financeiras para arcar com os estudos. Então, até os 18 anos, né, é o normal, mas pode ser que seja estendido até os 24 anos. E aí, chegou com 18, o pai pode parar de mandar o dinheiro automaticamente? Não, não é assim que funciona, tá? É necessário uma ação judicial de exoneração de alimentos, senão pressupõe que o filho ou a filha ainda precisa e ele deve continuar pagando. Então, não pode parar de pagar automaticamente. Tem de entrar com processo, né? Ou tem que fazer um pedido judicial para poder parar de pagar aqueles alimentos, né? Existem também outras questões sobre as diferentes condições profissionais. Por exemplo, o pai pagava R$500 de pensão alimentícia e, de repente, ele ficou desempregado. E aí, ele tem que pagar? Ele pode parar de pagar? Ele tem que continuar ainda mandando dinheiro. Por quê? Porque o sustento dos filhos é uma obrigação jurídica dos pais.
É claro que o valor não vai ser o mesmo, ele pode reduzir esse valor, mas também tem que fazer um pedido judicial, tá? Se não fizer um pedido judicial, pode ser que ele fique devendo aqueles alimentos, inclusive aí no cumprimento de sentença, às vezes até com pedido de prisão também, tá? Profissionais autônomos, de acordo com as suas condições. Acontece muitas vezes, eu sou autônomo, eu não tenho renda comprovada, eu não preciso pagar nada. Não é assim. Existem formas de provar os rendimentos do profissional autônomo dentro do processo. Então, aquele pai que é espertão, fala assim, não, eu não sou nem registrado para não ter que pagar pensão. Existem formas de juntar provas para fazer com que ele pague o valor correto, tá? A mesma coisa para empresários. Inclusive, uma decisão judicial pode fazer com que o dinheiro seja descontado direto da conta da empresa, mas sempre com decisão judicial, tá bom? Então aqui, filhos até 18 anos, pode chegar a 24 anos se estiver estudando, os pais desempregados têm que continuar pagando, tá? Não tem jeito, o filho e a filha precisam comer, né? Aí o valor pode ser menor, mas tem que ter um pedido judicial. Autônomos e empresários, também existem formas de comprovar a renda deles dentro do processo. E aí você me pergunta, isso aqui é a segunda pergunta que vai chegar no nosso escritório. E qual que é o valor? Qual que é o valor ideal da pensão alimentícia e o percentual dos gastos extraordinários, dos gastos extras? Vamos falar primeiro da pensão alimentícia. Duas coisas que a gente tem que ver, por isso que dentro do nosso ciclo aqui no escritório, a gente tem a entrevista, a busca de informações e depois de documentos. Primeiro a gente precisa saber qual que é a condição do pai, qual que é a condição do filho, porque existe essa balança entre necessidade do filho e possibilidade dos pais. E é isso que a gente vai ter que medir, tá? Essa necessidade dos filhos não é relativa somente à subsistência, não é só comer para sobreviver. Isso está ligado também ao padrão de vida anterior. Então, os pais que davam um padrão de vida X para os filhos, depois que eles se separam, não pode reduzir, tem que continuar naquele mesmo padrão. Não é porque separou que agora eu só vou dar o suficiente para que os filhos se alimentem, a não ser que essa seja a possibilidade dos pais, tá? Porque às vezes muda a condição. Às vezes o pai é empresário, ou o pai está trabalhando numa empresa e ganha bem, de repente ele perde o emprego e vai para outra, né? Então, a possibilidade dos pais e a necessidade dos filhos têm de estar equilibradas. Isso é muito importante. O que a gente vê com mais frequência é o pai que pode mais querendo pagar menos. Ou às vezes o filho tem um padrão de vida depois da separação, que é reduzir o padrão de vida do filho, muitas vezes até para punir a ex-mulher. Então isso não pode, tá? Essa mudança de condição dos pais, ela exige também um acompanhamento judicial, tá? Eu coloquei um tópico aqui sobre alimentos avoengos, ou seja, quando o pai, por exemplo, ou a mãe não tem condição de pagar a pensão alimentícia, é possível pedir para os avós. Só que esses alimentos têm natureza complementar e subsidiária. O que significa isso? Não é que você já pode ir direto nos avós, só pode ir no avó se o pai não conseguir pagar o valor total, ou não conseguir pagar nada, né? E aí sim você pode recorrer aos avós, e é claro que vai ter também essa questão da possibilidade e da necessidade também do filho, tá? Então, o valor da pensão vai ser nesse sentido. Tá, doutor André, e na prática? Bom, na prática é o seguinte, geralmente não pode ser menos do que 30% de um salário mínimo. Eu não tenho visto mais decisões nesse sentido, que mande pagar uma pensão de menos de 30% do salário mínimo, porque não daria para a mãe fazer nada, a não ser que o pai esteja desempregado, numa condição de miserabilidade. Caso contrário, eu já vi até casos de pais desempregados que tenham de pagar pelo menos 30% do salário mínimo. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que recebe menos. Tem pensão alimentícia que foi definido em valor, em pecúnia, tipo R$200, 15 anos atrás, e o genitor continua pagando R$200. Isso não pode, isso tem que ser revisado, tá? E qual que seria o limite? O limite para cima, até 30% da renda daquele que paga. Mais do que isso, acaba ultrapassando a parte da subsistência. Então, geralmente, as decisões elas estão dentro desse espectro,
entre no mínimo 30% do salário mínimo e no máximo 30% da renda do pagante, tá? É claro que não existe uma regra para isso. Isso não está na lei. Isso vai ser visualizado no caso concreto, a situação específica, e vai colocar aquela balança que eu falei, necessidade do filho, possibilidade daquele que paga, tá bom? Então, por isso que as informações são extremamente importantes, tá? Para você gerar provas, né? Então, assim, postagens em redes sociais, testemunhas que conhecem a condição do pai, né? Documentos que de repente você ainda tenha, da época que existiu o relacionamento, né? E pode, inclusive, a gente pedir judicialmente a quebra do sigilo bancário, mas isso é exceção, tá? Não dá para de cara já falar assim, eu quero as contas bancárias do dito cujo. A gente poderia fazer esse pedido, mas esse pedido é uma exceção, mas há a possibilidade também. Mas é muito importante que a gente já vá para o processo com as provas na mão, tá bom? Então, traduzindo aqui, sempre olhar possibilidade do pai e necessidade do filho. Não existe na lei um valor fixo. Esse negócio de, é 30%. Não é. E usualmente é isso. 30% do salário mínimo seria o mínimo, 30% da renda da pessoa seria o máximo. Só que isso vai transitar, porque existem casos específicos. Tem uma pessoa que ganha um salário mínimo, 30% da renda dele é mais ou menos uns R$500 hoje, né? E não é pouco. Agora, um empresário que tem uma renda de R$50 mil por mês, né? 30% do salário mínimo não é nada, né? Então, tem que ver a possibilidade do pai e a necessidade do filho, tá bom? Por isso que isso é muito importante. Ah, mas tem que pagar só a pensão alimentícia, doutor? Não, tem os gastos extraordinários. Quais são os gastos extraordinários? Aí tem que médico, dentista, material escolar no começo do ano, é um terror isso aqui, porque as mães precisam, às vezes os pais se escondem, né? Roupas e principalmente remédio. Filho fica doente, o pai desaparece. Tem que ajudar, tem que pagar, também auxiliar nesses gastos. E qual que é o valor? 50% daqueles gastos, tá? É metade dos gastos extras é do pai. A pensão alimentícia, em tese, seria para os alimentos e para o padrão de vida. Agora, os gastos extraordinários, isso aqui não está lá na pensão alimentícia. Isso aqui tem que ser pago junto, tá? A obrigação é dos dois. Qual que é a orientação que eu dou para os clientes? Guarde os comprovantes por pelo menos 2 anos, tá? Por quê? Porque guardando os comprovantes, se tiver, né, a pensão certinha, foi definida pelo juiz ou num acordo bem formulado, você pode cobrar os últimos 2 anos, os últimos 24 meses, é possível executar e pegar a metade desse dinheiro de volta depois, tá bom? Então, eu vou acelerar porque tem bastante coisa para conversar, mas aqui já dá para você ter uma noção, né, do valor da pensão. Gastos extraordinários é metade. A mãe não fez filho sozinha, então metade é do pai, tá bom? Vamos lá. Pagamento em dia. E aí aqui é outra dúvida, né? O que fazer para garantir o pagamento dos alimentos em dia? Tem dia certo para pagar a pensão? Olha, gente, é o seguinte. Sim e não. Primeiro não. A lei não fala o dia certo. A lei não fala, tem que pagar todo dia, 5º dia útil. A lei não tem isso. Isso tem que ser decidido no caso concreto, no caso específico, né? Mas quando é decidido na decisão judicial ou no acordo que é homologado, ou mesmo naquele acordo que não é homologado, mas pode ser cobrado na justiça, aí sim tem a data específica, tem que pagar naquele dia. Na prática, a gente vê uma dificuldade para buscar uma punição, uma sanção, né? Mas a gente tem algumas estratégias que podem ajudar você, que a gente vai explicar daqui a pouquinho no tópico 5, tá? Vamos lá então. Guarda dos filhos, aqui é outro assunto. Como que fica a guarda depois de ingressar com o processo judicial? Eu posso perder a guarda do meu filho se eu entrar com o processo? Às vezes o ex está ameaçando. Se eu pedir pensão, eu vou pedir para o juiz deixar a criança comigo. A mãe fica com medo e não entra. Olha, eu vou dizer da experiência que eu tenho visto aqui, de tudo que eu acompanho sobre esse assunto. É muito difícil, né, um juiz determinar que o pagamento, que a residência do filho, né, fique com o pai. Geralmente vai ficar com a mãe, tá? Isso no dia a dia, porque existem alguns mitos e verdades. O primeiro dele, que eu preciso esclarecer, é a diferença entre guarda e residência, porque as pessoas confundem. Guarda
compartilhada não é residência compartilhada. Guarda unilateral não é residência unilateral. Guarda é decisão. Guarda compartilhada é o pai e a mãe decidir juntos sobre o futuro do filho ou da filha. Onde vai estudar, né? O que vai fazer, se vai viajar ou não vai viajar. Isso os dois decidem, tá? Mas vai morar com a mãe, geralmente. Só se tiver algum risco, alguma situação de perigo, os pais decidam ali entre eles, né? Ou existe uma decisão judicial. Mas a residência não é compartilhada. A residência é fixa, tá? Guarda compartilhada não é residência compartilhada. Aqui no Brasil é muito difícil encontrar uma decisão de residência compartilhada. Não existe muito essa prática aqui, porque entende-se que o menor, a criança, o adolescente, ele tem que ter um local que ele entende por casa. Eu moro em tal lugar, né? Quando mora em dois, aí tem prejudicado. Esse é um entendimento que a gente vê de maneira majoritária. Mas não confunda. Então não existe essa história de vou entrar com a pensão, vou perder a guarda. Não tem, só se a criança estiver em risco. E aí independe se você vai pedir a pensão ou não, né? Se a criança está em risco, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Judiciário descobrir, aí a criança é retirada do risco. Não é o seu caso. Então, isso aqui é apenas uma forma de ameaça para fazer com que a mãe não ingresse com a ação de alimentos, não cobre, para não cobrar, né, a pensão alimentícia, tá? Então, guarda compartilhada é que os dois podem decidir sobre a criança, guarda unilateral, só um pode decidir. Isso não tem nada a ver com visitas, isso não tem nada a ver com residência. A residência continua como está, as visitas, mesmo que seja unilateral, o pai tem direito também a fazer visitas, tá? Então, não confunda essas duas coisas, porque isso aqui é um dos mitos que muita gente usa para tentar segurar o outro e não fazer a cobrança dos alimentos. O tópico 5, que eu tinha falado agora há pouco, né? Como evitar o desconforto para receber esse dinheiro? Automatizar. Mas como fazer isso? E aí eu tenho aqui algumas sugestões. Primeiro, Pix e conta bancária. Faça um Pix, né? E encaminhe o link para o pai. Encaminhe o link para o genitor. Ó, esse aqui é o link da pensão desse mês. Ele vai clicar lá e vai ter que pagar o valor. Então tem como fazer isso no aplicativo, né? Você fazer um Pix ali, né? Com um valor específico para que ele possa pagar aquele valor. Alguns bancos deixam até você colocar o valor travadinho ali para que ele pague aquilo que ele tem que pagar, tá? Isso aí é uma forma de auxiliar também. Desconto em folha de pagamento. Se o pai trabalhar como CLT, buscar essa prática para fazer que o desconto seja direto em folha, tá? É possível pedir judicialmente para que isso seja realizado, tá bom? Então isso aqui também é uma coisa que pode ajudar. Comunicação. Vai na internet, dá uma pesquisada, comunicação não violenta. Isso aqui vai te ajudar muito a lidar com o ex, né, para ter o mínimo de desconforto possível, tá? Procure esse assunto, comunicação não violenta. Isso aqui vai te ajudar a como lidar com a pessoa de uma maneira melhor, tá? E o poder do hábito. Crie um hábito de todo mês, no mesmo dia, no mesmo horário, ou depois de determinada situação. Vamos supor que ele pega a criança todo fim de semana e leva na segunda. Então, toda segunda-feira da semana da pensão, você faz aquela cobrança, você faz aquele aviso, mas com frequência. Você cria um hábito. Por quê? O hábito é melhor que disciplina. Disciplina tem que fazer força. Hábito se torna algo automático. Se ele acostumar a pagar todo dia tal, ou toda semana depois de você fazer alguma coisa, isso vai se tornar um hábito automático. E você não vai precisar ficar fazendo força para que seja feito o pagamento dos alimentos, tá bom? Isso aqui é uma das orientações que a gente dá para os nossos clientes aqui também, tá? Qual que é a melhor forma de conseguir um valor justo e na data correta? O sexto tópico aqui, né? Quais são as vias jurídicas? Não tenho pensão, ou a pensão de boca, que nem fala aqui, não, eu só conversei, tem dia que paga, tem dia que não paga, isso é uma chateação, ele fica brigando, eu peço para pagar um remédio, ele fala que já deu a pensão. Como que eu resolvo isso? 3 caminhos. O caminho extrajudicial, mas aqui eu estou falando de um acordo bem formulado, não é só de conversa, fazer um acordo bem formulado, né? O acordo extrajudicial homologado, que eu acho que é a melhor opção quando tem um acordo, você faz aquele acordo bem feito, depois você leva para o juiz assinar embaixo. Aí aquilo vira sentença. Aquilo vira um acordo judicial.
né? Se não cumprir, é muito fácil depois você executar aquilo, né? Ou uma decisão judicial, não tem conversa, não quer conversar, não tem problema, a gente não vai brigar, não vai ter treta no WhatsApp, né? Entra com processo e agora é o juiz que vai decidir, não vai ser a gente, tá? Então, essas são as vias jurídicas que eu vejo que são aquelas mais adequadas para que você consiga a pensão alimentícia de uma forma sem chateação, tá? E assim, dá para fazer isso sem brigar, vai depender também das duas partes, assim, sem confusão, sem baixaria, né? Deixa o juiz decidir, leva as provas para o processo e o juiz decide, tá bom? E por último, como não se sentir desamparada na criação dos filhos? E aí a palavra é respeito. Eu sei que muitas vezes não depende de você. Eu sei que essa é a situação mais complicada desse assunto aqui, né? Mas é o respeito, né? Existe, além dos alimentos, a necessidade de decisões compartilhadas, de presença do pai, né? Que não existe ex-filho, tem ex-mulher e ex-marido, mas não tem ex-filho. Então, de repente, as decisões serem compartilhadas, porque ninguém fez filho sozinho, né? A presença é importante, porque o abandono afetivo, inclusive, ou a alienação parental, que é quando fica falando mal do pai para o filho, ou fica falando mal da mãe para o filho, isso aqui pode gerar punição e dano moral, tá? Então, assim, uma presença de qualidade é importante, né? Porque, como eu disse, não existe ex-filho. Então, é buscar esse respeito que vai além do pagamento de alimentos. Só que uma coisa eu falo para vocês, a obrigação financeira é o primeiro passo. Se você deixa isso para lá, se você não trata isso com o cuidado que é necessário, se você não exige o direito como tem que exigir, né, o respeito não vai começar. Porque, na minha opinião, a obrigação financeira é o primeiro passo. O respeito começa por aqui, tá bom? Então, assim, para que você comece a tratar esse assunto de uma nova forma, eu acredito que, entendendo um pouco isso, se precisar você volta, assiste o vídeo de novo, para entender quais são os direitos dos seus filhos, qual que é o valor correto, qual que é a forma de pagamento, o dia correto, né? Se existe ou não algum risco de guarda, eu já adianto que não existe nesse sentido, né? Como fazer isso sem humilhação, quais são as vias jurídicas que você pode buscar e sempre exigir o respeito, porque ninguém fez filho sozinho. Bom, agora que você já está bem informada e sabe pelo menos o básico sobre pensão alimentícia, eu vou te apresentar o nosso método de trabalho. Aqui a gente une educação com atendimento jurídico. O método ABC da pensão alimentícia tem 3 pilares principais. O primeiro deles é definir, representado pela letra A. Nós vamos definir os alimentos. Segundo, pela letra B, que é a base de cálculo, nós vamos verificar se há necessidade de revisão desse valor dos alimentos. E a letra C, do ABC, é a cobrança. Nós vamos cobrar os alimentos atrasados. Além de ter esses 3 pilares, o nosso cliente vai passar por 7 etapas. São 7 etapas que englobam desde a entrevista para saber qual que é a melhor solução jurídica até o cumprimento da decisão judicial. As nossas clientes passam por 4 fases. E essas fases a gente colocou nomes femininos em homenagem às mães que são as nossas clientes aqui no escritório. A primeira fase é a fase da Clara. Aqui a gente busca ter clareza, entender a partir da entrevista, dos documentos e das informações qual que é a via processual mais adequada para aquela nossa cliente. A segunda é a Valentina. Aqui nós vamos usar inteligência e valentia no processo judicial ou no acordo extrajudicial para garantir o direito das nossas clientes. Depois da Valentina, nós temos a Vitória. A Vitória é o momento de celebração, o momento de chegar ao resultado que nós buscamos, seja por um processo judicial ou mesmo por um acordo. E por fim nós temos a Aurora, é a busca de um novo amanhecer. Nessa etapa, com o pagamento dos alimentos e dos gastos extraordinários sendo efetuados. Lembrando que todo o atendimento é feito de maneira rápida, ágil e sem complicação. Fazemos o atendimento online, os nossos clientes conseguem acessar pelo celular, nós buscamos fazer todos os procedimentos judiciais de maneira online, fazemos a solicitação para que as audiências também sejam online, porque sabemos como que a vida hoje é corrida. Eu sou André Barrento, eu sou advogado, professor de direito e jornalista. Na minha infância, eu vivi as dificuldades da falta de acesso
ao direito de família e às informações jurídicas. Assumi o propósito em ajudar mães a receberem a pensão alimentícia em um valor justo, na data correta, direto na conta, sem precisar ficar se humilhando e sem chateação. Eu comando um escritório que leva o meu nome, que atende empresas e pessoas físicas em todo o país. Tenho mestrado em estudos de cultura e estou fazendo doutorado em educação e acredito no poder do ensino para transformar vidas. O meu escritório, além da área civil e tributária, atende também no direito de família, na definição, revisão de valores e no cumprimento de sentença de pensão alimentícia e gastos extraordinários. Atendemos mães que procuram um serviço jurídico humanizado e acessível, um atendimento personalizado e sem filas de espera. Defendemos que pensão alimentícia não é um favor, é um direito garantido por lei e mães bem preparadas não são enroladas. Por isso, o nosso método, além de oferecer um suporte completo para os nossos clientes, também busca uma informação jurídica, oferecendo conteúdos para que elas possam entender o que está acontecendo, para que possam acompanhar o andamento processual, sabendo os passos que estão sendo tomados e também entender pelo menos o básico sobre o direito de família, sobre o direito dos seus filhos. Agora me responde uma coisa, como que seria a sua vida se o recebimento da pensão alimentícia deixasse de ser um problema? Se você conseguisse receber todo mês os alimentos sem precisar entrar novamente num ciclo de desconforto e chateação. Como eu te disse no começo dessa aula, a informação pode te levar mais longe. Agora imagina unir isso a um atendimento jurídico personalizado que vai avaliar o seu caso, identificar qual que é a melhor viabilidade jurídica para buscar aquela solução que você está precisando. É por isso que eu construí esse método de trabalho que une atendimento jurídico e educação. Se você quiser conversar comigo ou com a minha equipe, eu vou disponibilizar alguns horários na agenda para que a gente possa mostrar o nosso trabalho e também entender a sua situação. Nessa primeira conversa não haverá custo para você, mas eu já aviso, eu não vou deixar a agenda aberta por muito tempo. Então clica no link e garanta a sua conversa com a gente. Eu estou ansioso para te conhecer, ouvir a sua história e ver como que a gente pode te ajudar. Clica no link e garante o seu agendamento. Lembre-se, pensão alimentícia não é favor, é um direito garantido por lei. E mãe bem preparada não é enrolada. Um grande abraço e a gente se vê.